Olá, tudo bem? Nesse episódio nós vamos falar sobre o livro Armas, Germes e Aço, do autor americano Jared Diamond, um biólogo evolucionista formado em Harvard, foi vencedor do Prêmio Pulitzer de não ficção em 1997. O livro, vencedor do Prêmio Pulitzer, é um condensado dos conhecimentos acadêmicos e também de pesquisa de campo. O Jared não é o cara que fica na Torre de Marfim, fechado, recluso. Ele é um cara de campo, passou muitos anos na Nova Guiné pesquisando, vivendo com os nativos, realmente exercendo as disciplinas de um grande antropólogo. O tema central da obra é a análise dos desdobramentos de diferentes sociedades humanas, porque algumas sociedades se tornaram dominantes e outras dominadas. O que aconteceu ao decorrer da história de cada uma delas que decidiu esse destino? A tese do autor é que o rumo das diferentes sociedades não é devido a diferenças biológicas dos seres humanos, e sim diferenças ambientais. Uma das grandes missões do autor nessa obra é quebrar a tese da superioridade racial. É uma obra densa de 476 páginas, 19 capítulos bem gordos, bem recheados de conhecimento. É um mergulho profundo na história do Homo sapiens. É realmente uma viagem de grande intensidade. Eu descobri esse livro lendo as notas do Sapiens. Esse livro foi usado pelo Yuval Noah Harari para compor a sua grande obra, o seu grande best-seller Sapiens. A obra Armas, Germes e Aço, usada por diversos pesquisadores como referência, foi também um referencial para o Yuval. Para a gente entender bem esse livro, é importante ter em mente a pergunta central que orienta toda a pesquisa do autor. No período que ele estava na Nova Guiné, ele teve contato com os nativos e um nativo muito perspicaz perguntou para ele por que os homens brancos produziam tanto cargo, enquanto os nativos da Nova Guiné não produziam nada. Na Nova Guiné, cargo é todo aquele bem que é criado e tem utilidade. Ele serve para alguma coisa, como um espelho, um guarda-chuva, uma bota, tudo que a gente usa e traz algum tipo de utilidade. Isso é a definição de cargo para o povo da Nova Guiné. Então Yali está perguntando para o Jared por que os brancos produziram cargo e eles negros da Nova Guiné não produziam o cargo. O que eles tinham vinha de outros continentes. E essa pergunta perseguiu o autor por muitos anos. Afinal, por que diferentes culturas, diferentes civilizações evoluíram do ponto de vista da técnica tão mais rápido, de forma tão mais profunda do que outras? E assim, o autor busca na história ancestral do homem respostas para a pergunta de Ali. Então, os 19 capítulos vão nos educar na história do ser humano, na história da técnica, da evolução da técnica e da quebra da tese da superioridade racial de alguns povos. O autor começa na ancestralidade humana, vai desenhando a história, explicando pra gente como foi se desdobrando a distribuição dos sapiens nos diferentes continentes, mas o ápice da evolução da técnica ele vai estabelecer no Crescente Fértil, nos dois pontos, no Nilo e no Rio Tigres e Eufrates. É ali que ele realmente vai começar a mostrar pra gente como alguns povos realmente evoluíram do ponto de vista da técnica, evoluíram a sua visão de mundo, o seu controle de diferentes elementos e tomou posse, tomou poder da natureza. Com esses dois pontos de grande fertilidade, de grande abundância de alimentos e de recursos naturais, diferentes civilizações se estabeleceram. E foi nesse progresso de desenvolvimento de grupos pequenos para tribos, para cidades e para impérios que foram dando ao ser humano instrumentos diferentes de administração, de controle de recursos naturais, de coesão social e de real poder comunitário. Um fator importante para a gente entender por que diferentes povos não evoluíram do mesmo jeito é pelos recursos naturais que cada continente, cada pedaço do planeta oferece. O Crescente Fértil naturalmente possuía recursos, sementes, grãos e abundância, enquanto outros pontos do planeta tinham grande escassez de alimentos, de fácil manipulação, de fácil domesticação e também animais. Se a gente pensar no que o autor levanta sobre espécies animais da África, quase nenhuma são domesticáveis. São animais selvagens, muito complicados na convivência e impossível de serem domesticados.
Muitas tentativas foram frustradas, enquanto outros animais da Eurásia eram muito mais fáceis de domesticar, o gado, algumas aves, e isso deu para a civilização um grande poder, porque eram mais alimentos, mais proteína, mais recurso energético e por isso o ser humano conseguiu se reproduzir e ganhar escala. E por que o título Armas, Germes e Aço? Porque esses três elementos são definidores do sucesso de algumas civilizações. E é muito interessante que o autor amarra todo esse conceito do título contando a história de um imperador inca que foi dominado por um espanhol muito perspicaz, muito sagaz e mudou totalmente o rumo da história. Em meados de 1500, um conquistador muito sagaz, conhecendo muito de história, muito de estratégia, chegou no Peru. E ali ele conheceu todo o Império Inca e todo o potencial de riqueza. Ele se encantou pelo volume de ouro. E com alguma estratégia ele foi se aproximando até que ele chegou até o líder Inca Atahualpa, vou resumir muito essa história, e ele engana os Incas com grande malícia e consegue sequestrar o imperador Inca. E ele diz que só liberaria o governador, o imperador Inca, mediante pagamento em ouro. E muitas catástrofes aconteceram ao decorrer dessa conquista do espanhol. Com poucos soldados, por volta de 190 soldados, eles mataram milhares de incas. Eles possuíam armas, aço, eles possuíam cavalos. Isso assustou demais os incas que viviam uma vida pacata, sem nenhum tipo de exploração de cultura de outros povos. Então, eles foram facilmente dominados. O Pizarro sequestrou o Atahualpa, pediu o resgate, pegou o ouro e ainda matou o Atahualpa, descumpriu totalmente a sua promessa. E essa história ela é muito interessante porque mostra dois povos, duas civilizações que estavam no seu auge, a europeia e a inca. A questão é que a inca estava tecnologicamente atrasada em relação à Europa. Quando os conquistadores chegavam, os incas não tinham noção do que representava aquilo. Eles não tinham noção que era uma real ameaça. Poucos homens não teriam chances de dominar um império, mas acontece que esses poucos homens dominavam porque eles tinham diversos conhecimentos. A sua civilização já vinha explorando a técnica há séculos e mais séculos. Quando o europeu teve condição de chegar ao Peru, por exemplo, no caso de Pizarro, ele já detinha muita técnica, já existia a escrita, já existia o aço, o controle de armas e outros dispositivos, a estratégia, a história em si, muitos livros relatando sucessos de conquistas de outros conquistadores. Então isso deu um grande diferencial, enquanto os incas não tinham nada disso. Eles não tinham toda essa bagagem. Bagagem que o povo europeu, no caso dos espanhóis, já vinham recebendo ao longo de milênios, por causa do grande continente eurasiano. Mas um ponto que a gente não pode esquecer é os germes. Os europeus não ganharam a guerra simplesmente só pela sagacidade. 95% estima-se que foram as mortes dos ameríndios pelos germes, pela contaminação do povo europeu. Por quê? O povo europeu vivia em metrópoles, aglomerados, aonde os germes habitam em grande quantidade, gripe, tifo, entre tantas outras, sarampo. Acabou chegando junto nos navios e quando os índios tiveram contato com aquelas doenças pela primeira vez, eles não tinham anticorpos. Não houve tempo, do ponto de vista evolutivo, para aquele povo se adaptar. E grande quantidade foi extinta pelos germes, pelas doenças transmissíveis. Então, alguns elementos deram para o povo da Eurásia um grande poder. A gente sabe hoje, pelo estudo dos vírus, das bactérias, dos micro-organismos, que muitas guerras foram definidas pelas bactérias. Não foram nem tanta sagacidade dos estrategistas, mas foram os desdobramentos, a febre de trincheira, entre tantas outras doenças que atingem soldados. E o que eu achei da obra? O Sapiens, sem dúvida, era o meu favorito até então. Quando eu li Armas, Germes e Aço, eu vi que o Jared Diamond era um cara com um repertório, com uma bagagem
impressionante. Ele não era só um pesquisador acadêmico da Torre de Marfim, um cara que lê muito e gera conhecimento a partir disso. Não, ele era um cara de campo, era um cara que passou muitos anos na selva, ele teve doenças, ele passou por maus bocados, por grandes desentirias e passou muitos anos da sua vida na Nova Guiné. Então, essa experiência confere ao livro muita substância. E por que ler esse livro? Para conhecer mais da história humana, para entender mais sobre o desdobramento das sociedades, para quebrar as teses racistas de superioridade, para entender que o ser humano é uma grande família e que biologicamente nós temos quase nenhuma diferença. Nós somos uma única espécie. Para ficar por dentro das minhas reflexões, dos meus estudos, das minhas leituras, dá uma passadinha lá no Instagram, Lucas Concheto. Até a próxima resenha. Tchau!